Boa noite, estamos aqui hoje para mais um Fala Neuro. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Bruna Bovarotti, neuropsicóloga. Eu sou Juarez Harding. Olá a todos vocês aí que estão assistindo a gente novamente. Eu sou neurologista e hoje a gente saiu um pouquinho do habitual de falar de mente, né, de saúde mental, e a gente trouxe aqui um colega, um amigo, não só um colega médico, mas um amigo muito de muito assim, de longa data aí, desde a faculdade, e que é cardiologista, e a gente vai falar sobre arritmia cardíaca, a gente vai falar sobre coração, a gente vai falar sobre esporte e tudo isso envolvido. Então, Fábio Guerra. Fábio, prazerzaço estar com você aqui. Muito obrigado, cara. Obrigado, Juarez. Obrigado, Bruna. Já conheci os dois, né? Então, fico muito feliz pelo convite. Tenho acompanhado vocês. Tenho achado muito legal esse projeto aí de vocês. Vamos tentar colaborar alguma coisa hoje. Muito bom. Legal. Bom, hoje a gente está também com uma cara diferente por outros motivos, né? A ideia vem de uma experiência pessoal. Hoje fiquei sabendo que ambos tiveram experiências pessoais, no caso. E aí acho importante a gente falar sobre o tema, né? Porque as pessoas, nós confundimos muito. Quando fala de coração, a gente já se assusta, acha que tudo é infarto, que tudo leva, às vezes, né, a uma morte repentina. E a gente está aqui hoje para esclarecer um pouquinho, né, as diferenças do que seria, então, a arritmia e o que a gente pode fazer na prática, né, para prevenir. Exato. Então vamos dar a situada aí no pessoal. Bom, eu sou corredor amador, né? Faço corrida, faço maratona e tenho uma saúde boa, me cuido, né? Tô no peso certo, minha alimentação é boa, meu sono é bom, eu uso CPAP, né? A gente viu aqui numa conversa aí A importância, né? sobre a apneia do sono, e eu uso CPAP para apneia do sono. E não tomava, né? Não tomava nenhum remédio porque não tinha nenhum problema de saúde e tive uma arritmia correndo, né? Então eu estava fazendo um treino normal, treinos que eu faço, não foi assim, você foi lá e abusou, óbvio que ia dar ruim. Não, fazendo um treino habitual meu, coerente, e durante o treino eu tive uma arritmia cardíaca e aí precisei, para reverter essa arritmia, precisei internar, né? Fui parar aí numa unidade, uma UTI, né, cardiológica, e aí fiz a reversão da arritmia e tá tudo bem. Eu percebi como muita gente se assustou, né? Muita gente convive comigo, muita gente que corre, e eu percebi assim uma enorme falta de informação sobre o tema. E a gente vê toda hora, né, Fábio? A gente estava falando sobre isso, né? A triatleta que morreu lá no Texas. Toda hora alguém tem um problema cardíaco, morre do coração, atleta. A gente vê essas coisas e aí todo mundo já tira inúmeras conclusões sem saber. E aí eu estava correndo esses dias, que eu voltei a correr, a gente vai falar sobre isso, e aí vários colegas me viam passar e surtavam. O que você está fazendo correndo? Não, para, não pode, coração. Então, acho que vale a pena a gente aqui explicar direitinho. Então, foi muito pertinente aí o Fábio Guerra vir, que ele é o meu amigo, meu cardiologista, né? Hoje é meu santo protetor do coração aí. Então, Fábio, explica pra gente aí, explica pro pessoal de casa o que eu tive. Bom, você teve a arritmia mais comum, né, que existe, que é a fibrilação atrial. É uma arritmia que, por si só, isoladamente, ela não vai te levar à morte, mas ela pode ter algumas consequências. Você, melhor do que eu, sabe disso. AVC, se o paciente permanecer muito tempo, porque formam-se coágulos dentro do coração. Você pode ter desenvolvimento de insuficiência cardíaca por ficar muito tempo com a frequência cardíaca elevada. E se o paciente já tem algumas outras comorbidades, alguma doença cardíaca, pode levar, sim, a algum quadro mais grave. Mas o importante, fibrilação atrial não significa que a pessoa tenha uma doença cardíaca, não é cardiopata, né? Porque a gente, eu sou cardiopata. O que aconteceu? Eu tive uma fibrilação atrial.
Existe uma estatística que se imagina que se todos nós passarmos dos 70 anos, de 30 a 40% da população vai ter pelo menos um episódio de fibrilação atrial na vida. Então é importante a gente falar sobre esse assunto, porque o que aconteceu com você, muita gente teve ou vai ter. Eu tive com 19 anos, eu já tive 7 vezes. O meu gatilho eu já sei, eu tenho um coração estruturalmente normal, não corro no seu nível, mas já tentei correr, né? E jogo tênis, faço academia, vida normal. Então é importante a gente falar disso. Essa arritmia ela pode se dar por diversos fatores, como eu falei. Estresse, excesso de estimulante, cafeína. É mais comum no atleta de alto rendimento, né? A gente sabe que a atividade física intensa, a gente considera a atividade física uma curva em U. A falta de exercício traz risco, mas o excesso de treinamento também traz outros riscos. O clássico é a fibrilação atrial. Hoje na mídia a gente tem um monte de ex-atleta que tiveram, por exemplo, o Muricy Ramalho, o Renato Gaúcho, o Abel Braga, todos esses atletas profissionais que depois de um tempo vieram a ter essa arritmia. Essa história, né, de eu tenho um coração normal e eu tive uma arritmia, isso não entra na cabeça das pessoas, né? Porque assim, se teve uma arritmia, porque você tem um problema cardíaco. Não, você teve arritmia por causa do esporte. Quer dizer, você se cuida, você dorme bem, você tem uma alimentação boa, e aí você tem um risco de ter arritmia, talvez até maior do que a população geral. É com meus amigos no grupo do WhatsApp, tem um grupo de amigos de infância, só as tranqueiras, aqueles amigos de infância, sabe? E aí eles brincaram muito com a situação, né? Do tipo, assim, pô, tava começando a correr, acho que eu vou voltar a beber. Porque, pô, o Juarez que corre, teve esse troço aí, né? Imagina eu. Imagina eu, não, vou voltar a beber. Então, os maratonistas, ou vamos dizer assim, os atletas de alto rendimento, de alta resistência, mesmo amadores, eles têm um risco maior do que a população normal de ter essa arritmia? Sim, e isso é cumulativo. Quanto mais tempo fazendo atividade física em alta intensidade, maior a chance de você vir a desenvolver, em especial a fibrilação atrial. Se estima mais ou menos que um atleta que faz mais ou menos o mesmo tipo de esforço, de carga de treino que você, depois de 10 anos ele já começa a ter um maior risco de ter eventos de fibrilação atrial. Tem alguns estudos que falam que até falam em horas, 2.000 horas de treino já aumentaria o risco de você desenvolver. Mas a falta do exercício é muito mais prejudicial. É importante a gente deixar isso claro, porque todo mundo sedentário a partir de agora, né? Exatamente, mas... E quando a gente fala em fibrilação e arritmia, o que é de fato, né? As pessoas, pra gente tentar traduzir numa linguagem um pouco mais simples, né? O coração de fato sai do compasso que ele tá? A gente percebe um descompasso? Sim. A fibrilação atrial, por sinal, é a arritmia clássica que o coração sai do ritmo. Fica com os batimentos irregulares e geralmente na fase aguda, logo que ela entra, principalmente nas primeiras 24 horas, existe um aumento bem importante da frequência cardíaca. Num paciente como o Juarez, que é bem condicionado, às vezes essa frequência nem fica tão elevada como foi o caso dele. Ele fazia frequência de 100, mais ou menos. Ali em torno de 100. Eu, quando eu fiz minhas primeiras fibrilações atriais, eu chegava a 180 de frequência em repouso. Então, geralmente, é uma arritmia mais perceptível para o paciente. O coração sai do ritmo e entra numa frequência muito alta. Mas não é sempre assim. Tem pacientes que chegam para a gente, eu trabalho em UTI, com insuficiência cardíaca, já com o coração dilatado, porque estão há dias, semanas, quiçá meses com essa arritmia e não sentiram ela aparecer. É uma arritmia, como eu falei, que a fibrilação atrial ela se dá nas cavidades superiores do coração, que são cavidades de passagem. Os átrios não têm capacidade de bombear sangue, então por isso que o paciente muitas vezes não sente nada, porque os ventrículos, que são as cavidades inferiores, estão trabalhando normalmente com uma frequência mais elevada. O átrio passa a não bater bonitinho, ele passa a fibrilar. Ele fica com... né, você olhando
Visualmente, se a gente pudesse olhar o coração tá vibrando, a parte do átrio tá vibrando, ela não tá contraindo, ela tá vibrando. Então ele não tem uma contração efetiva, você pode ter alguns sinais de insuficiência cardíaca a curto prazo, mas o que geralmente os pacientes sentem é frequência cardíaca mais alta, dependendo da frequência, tontura, sensação de desmaio, mas muitos não tem nada. O Jorei sentiu, ele me ligou, era um domingo, né, se não me engano. Domingo de Páscoa. E ele me ligou e ele falou, tô aqui com 90 de frequência, tô bem, mas, né, tô fibrilando. E o que eu senti foi, assim, sabe quando você passa a sentir o coração bater? Você não sente seu coração bater. Sim. Eu sentia que o coração tava batendo. Você já deve ter tido uma extrasístole, né? A maioria das pessoas tem, Sim. né? Já sabem mais ou menos o que é essa experiência. Que você tá assim, de repente, pum, você sente que o coração bateu. Fala, eita, né? E volta ao normal. É como se fosse uma extrasístole atrás da outra. Então você sente ele bater, ele tá lá, batendo o tempo todo, você tá sentindo. É até assim, não dói, mas é desconfortável porque é uma coisa que você não tá acostumado a ficar percebendo, né? Então é meio estranho, assim. É uma sensação esquisita. E é possível confundir, às vezes as pessoas confundem isso com crise de ansiedade, por exemplo? Essa sensação... eu acho que é possível, Sim. viu? Sim, inclusive, muitas vezes o estresse, a ansiedade pode induzir a arritmia também. Mas muitas vezes o paciente que tem sintomas, e às vezes, até pegando um gancho que a gente estava falando agora há pouco, a primeira fibrilação atrial vai gerar uma insegurança. Estava falando para o Juarez, eu ficava com a mão na carótida nos primeiros episódios que eu tive. O que vem antes? Exato, você começa a ficar inseguro, né? Eu tô assim, nos treinos, eu voltei, né? Vai explicar pro pessoal também, né? Lá no hospital, o cardiologista, eu perguntei, né? A pergunta de $1 milhão, né? Quando eu volto pra corrida? Aí ele falou assim, na ocasião da alta, aí ele assim, amanhã. Aí a Lilian até me olhou assim, querendo me matar, né? Amanhã não, né? Aí eu falei, amanhã? Ele falou, pode, porque você tá bem, você tá medicado agora, reverteu, eu reverti, né? Eu tomei o choque lá, a desfibrilação. E ele falou, não, você pode voltar a correr, né? Então, só que eu correndo agora, eu fico o tempo todo, eu paro, ver. Aí o pessoal pergunta, você tá bem? Não, tô só checando a máquina, né? Um pouco mais atento. Um pouco mais atento, né? E assim, Fábio, o que... Algumas perguntinhas assim, cara, que eu imagino que as pessoas vão precisar saber, assim. A gente já entendeu como é que identifica, né? Isso pode estar num treino ou não, pode ser espontâneo, assim, do nada, estamos aqui, pum, começa, né? E um ritmo irregular e geralmente de maior frequência. O que a pessoa tem que fazer na hora, se ela sentiu que isso aconteceu? Olha, não necessariamente precisa sair correndo para o hospital, tá? A gente sabe que em alguns casos a fibrilação atrial ela apresenta uma reversão espontânea. Então, se o paciente está bem, né? Porque às vezes o paciente está com frequência alta, sensação de desmaio, sudorese fria, e logicamente falta de ar, vai para o pronto-socorro, né? Agora, se o paciente está bem, ele pode até se dar o luxo de esperar um pouco, 1 hora, ficar tranquilo, ficar logicamente deitado, sem ficar se movimentando para ajudar a diminuir a frequência cardíaca. Agora, se não reverter, sentiu que ainda está ou está na dúvida, o ideal é procurar um pronto-socorro para fazer um eletro e eventualmente iniciar as medidas para reversão dessa arritmia. Se é um quadro agudo, o ideal é que essa arritmia seja revertida nas primeiras 24 horas, não passando das 48 horas, porque aí você começa a aumentar o risco de insuficiência cardíaca, formação de coágulos dentro do coração. Que podem gerar um AVC, Sim. né? Lembrando que, apesar de ser uma arritmia bastante comum e bastante comum em corações estruturalmente normais, ela também está associada a algumas doenças. Por exemplo, paciente que tem insuficiência cardíaca. Esse paciente, ele tem uma maior predisposição, até mais do que o atleta, de fazer uma fibrilação atrial. Aí, nesse caso, se o paciente já tem uma doença conhecida, a gente não recomenda ficar esperando em casa. Se o paciente está bem, primeira vez, ou já como você que já sabe que seu coração é estruturalmente normal, você não precisa sair correndo para o hospital. Certo.
E o que a gente pode fazer, pensando todo mundo, mas especialmente esse pessoal que é atleta, que corre, que está preocupado, mesmo os amadores, o que a gente pode fazer para minimizar um pouco o risco disso acontecer? Olha, bom, primeiro a gente hoje sabe que é extremamente importante, antes de iniciar qualquer atividade física, pelo menos de moderada a alta intensidade, você procurar não precisa ser um cardiologista, mas um clínico para uma avaliação básica. O que seria uma avaliação básica para você poder fazer atividade física com segurança? Uma anamnese bem feita, história, se já teve morte súbita na família, se tem algum problema prévio, um exame físico bem feito e um eletro já é suficiente para você liberar ou não para uma atividade física. Quando é pacientes já de mais idade, logicamente, a depender do que você tirar de história e avaliar, você vai ampliar essa necessidade ou não de fazer outros exames. Mas outros cuidados que a gente tem que ter no dia a dia, por exemplo, foi numa festa, voltou a 1h da manhã, bebeu em excesso, no dia seguinte não vai treinar, né? Então, existem alguns gatilhos para fibrilação atrial, mesmo em corações saudáveis, que é estresse, falta de sono adequado, e aí a gente estava conversando, inclusive, os pacientes que fazem apneia do sono, né, É um fator de risco, né? fazem mais fibrilação atrial. Desidratação, extremamente comum o paciente desidratar e fazer uma arritmia, uma fibrilação atrial, né? Excesso de álcool, excesso de cafeína. Então, você tem alguns cuidados. Eu, por exemplo, minha última fibrilação atrial foi em 2007. Eu estou há 19 anos, não vejo a hora de fazer 20 anos sem, porque eu comecei a identificar os gatilhos e eu comecei a tomar meus cuidados. Fui numa festa, bebi, no dia seguinte eu não vou treinar. Não dormi direito, não vou treinar. Eu hoje tomo bastante cuidado com cafeína, porque a cafeína realmente, eu sinto as minhas extrasístoles mais frequentes quando eu uso mais café do que eu estou habituado. Então, são coisas que você vai aprendendo a lidar, né? A reconhecer os sinais do corpo, mas tem que respeitar, não tem jeito. Perfeito. E a parte genética, né? Você falou da importância da anamnese, da história, tem um peso grande também porque a gente sabe que as cardiopatias, em geral, tem um peso, assim, né? O Sim. fator genético é bem importante. Hoje, cada vez mais, a gente está entendendo isso. Geralmente, as cardiopatias que têm caráter hereditário, elas são aquelas arritmias aquelas cardiopatias mais graves. Talvez o maior exemplo é uma que já está ficando até famosa, a cardiomiopatia hipertrófica. É uma doença genética hereditária. Mas você já tem genes ligados ao aumento de incidência de fibrilação atrial também. Então você consegue fazer um painel genético do paciente para ver. Hoje, eu acho que a gente está vivendo essa fase da desinformação, um monte de pessoas, para não dizer médicos, às vezes mal intencionados, querendo vender um serviço que não tem tanta necessidade. Não estou recomendando todo mundo sair fazendo painel genético para cardiopatias, não. Mas existem algumas situações, principalmente nas mais graves, por exemplo, um paciente que tem histórico de morte súbita na família, o tio, a mãe morreu dormindo e vai começar uma atividade física. Eu tenho que ter certeza se esse cara tem algum fator de risco genético. Não preciso necessariamente fazer um painel genético, mas esse cara merece um eco, esse é um cara que tem que tomar mais cuidado. Você sabe que o pai teve, né? Até para a pessoa ficar mais ligada, Sim. né? E desmistificar isso que o Juarez falou, que todo mundo que morre infartou, né? A gente vê isso muito na imprensa, né? Cara de 22 anos morreu de infarto na academia. Não, ele teve alguma arritmia, provavelmente. A morte elétrica, ela é muito mais comum antes dos 35 anos do que o infarto. Geralmente você começa a ter maior incidência de doença aterosclerótica a partir dos 35 anos. E a morte elétrica, ela se dá geralmente em doenças genéticas, a gente chama de canalopatias, cardiomiopatia hipertrófica, algumas outras doenças que muitas vezes são detectáveis numa avaliação, a gente chama de APP, avaliação pré-participação, que eu volto a dizer, todo mundo deveria fazer antes de começar uma atividade física. Interessante isso. Eu, por exemplo, não conheço, né? Acredito que muita gente também não. Até já ouvi falar, mas vamos lá, no detalhe. A gente fala em atividade elétrica e, por exemplo, o infarto não é um problema de atividade elétrica, porque ele já está mais ligado ali
a irrigação, Sim. né? É interessante até, né, diferenciar isso. Porque o que seria, então, o infarto? A gente entender o que é a arritmia, mas o que é, então, o infarto? Sempre faço uma analogia do coração com uma casa, uma construção. Você tem as paredes dessa casa, que é o músculo, que é o miocárdio, que é o que tem função de bomba. Então você pode ter doença do músculo, uma insuficiência cardíaca. Você tem os encanamentos, que são as coronárias, e você tem a fiação, que é o sistema de condução. Você pode ter problema em qualquer um desses sistemas, independente do outro. Mas, por exemplo, o infarto, você está obstruindo uma coronária. Então você entupiu o caninho, né, que leva sangue para o músculo. Então você está deixando de fornecer oxigênio para o músculo, aquele músculo vai morrer. Aí o infarto ele pode complicar com insuficiência cardíaca, porque aquela área irrigada morreu. E muitos dos infartos cursam com morte elétrica, porque o coração, você também tem alteração do sistema de condução que passa no meio daquele músculo, né? Então você pode ter doenças independentes ou às vezes uma doença que leva à complicação de todas as estruturas. Tá tudo interligado. Interessante pensar na casa. Essa analogia é boa, né? E o paciente, é o que eu falo, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque na época que a gente se formou junto, na época que a gente só se conhece há 32 anos, né? Tá, não conta. E 16. E o que acontece? Na nossa época, eu lembro quando eu fiz minha residência, a gente via chegando uma pessoa com menos de 50 anos infartado, parava o hospital. Nossa, viu o cara de 48 anos que infartou, meu Deus. Hoje eu tô, na UTI que eu coordeno, tô com um paciente de menos de 30. E virei o cara do avesso no sentido de perguntar para ver se tinha hormônio relacionado. Não, era um cara que fumava muito e tinha histórico familiar. Então ele fez um infarto aterosclerótico mesmo. Então hoje a gente tem que começar a se preocupar basicamente a partir dos 35 anos, né, em doença aterosclerótica. Mas começar uma atividade física a partir dos 18 anos é interessante fazer uma avaliação. Como eu falei, não precisa ir no cardio, basta ir num clínico que tenha noção disso. Aproveitando que você comentou em hormônios, tá muito em moda, né, para os homens a reposição da testosterona, né? Tá com a testosterona normal, aí alguém fala assim, mas tá baixa, dá para aumentar, você vai sentir um rendimento melhor, mas tá normal. Se tá normal, não tá baixa, né? Eu discuto com meus pacientes isso, né? Se tá normal, não tá baixo. Sim. Não, mas tá baixo. Bom, enfim. É um intervalo, e para mulheres, mais baixo do que do alto. E para mulheres, né? Que às vezes não tem indicação nenhuma, mas obviamente o pessoal busca aí principalmente para desempenho físico, né? Performance, né? Performance. E fala sobre os riscos cardiovasculares aí. Bom, é um tema polêmico, mas que eu adoro. Por exemplo, eu sei que você gosta. Para mulher, para mim é um crime você prescrever testosterona, né? A mulher, ela tem testosterona na corrente sanguínea, mas produzida pela adrenal. E a adrenal não tem menopausa. Então a mulher vai continuar produzindo a testosterona dela. Existem já posicionamentos da Sociedade Brasileira de Endócrino, da Febrasgo, condenando essa prática. No homem, o que acontece? Mesmo quem está baixo, não necessariamente precisa repor. Um exemplo é o paciente que está acima do peso. Aumento de gordura visceral, naturalmente ele vai ter testosterona baixa, porque a gordura visceral produz aromatase, que converte testosterona em estrogênio. Então é fisiológico a pessoa que está acima do peso ter testosterona baixa. Para repor, então, é hipogonadismo primário, testículo que não está produzindo, ou alguma causa secundária irreversível, geralmente doença de hipófise. Então, o que a gente vê aí é o que você falou, muitas vezes nem está baixo, ou mesmo quando está baixo, pega um gordinho, uma pessoa que está acima do peso, faz ele perder peso, estimula, né, ter hábitos saudáveis. Mas os riscos são enormes, são muitos, tá? Principalmente quando usado para fins de performance, que aí são doses extremamente elevadas. Você tem aumento de risco de infarto por doença aterosclerótica, o excesso de hormônios esteroides, eles aumentam o LDL colesterol, abaixam o HDL. Você tem aumento de hematócrito, aumentando o risco de AVC. A gente tem visto muito AVC em mulher e homem jovem em uso de testosterona. O sangue se torna mais viscoso, o hematócrito é a concentração do sangue.
Fora, para quem já tem uma predisposição genética, aumento de espessura de músculo, levando ao aumento de risco de morte súbita, né, cardiomiopatias. Então, assim, os riscos são enormes. Existem alguns estudos que, infelizmente, aquelas pessoas que estão mal intencionadas usam como argumento. Tem um estudo, não vou lembrar se é Challenge Trial, o nome desse estudo, que mostrou a segurança da reposição de testosterona no homem com hipogonadismo em doses fisiológicas. Mas isso não quer dizer que tem que repor. Né? É seguro quando você repõe direito para quem precisa. O problema é que hoje a gente está vendo aí... Gerou uma farra. E, infelizmente, até com receita médica, né? Isso que é o problema. Nossa. Sim. O buraco é muito mais embaixo. Comum, né? Eu que trabalho nessa área, sou de um departamento da Sociedade Brasileira que meio que cuida disso, né? A cardiologia do esporte está nesse departamento que eu sou deles, lá do DERC, que a gente chama. Então a gente comenta todo dia um caso de alguém que morreu na academia, que falam que é um infarto, mas não é uma morte súbita por excesso de esteroides, né? E é tão comum e o uso Muito, é tão né? de forma tão irregular. Eu atendi uma criança pequena com várias alterações e ela apresentava essas alterações por conta do pai que fazia uso de testosterona, como gel, abraça o filho. E a menina teve uma série de questões. A escola foi detectando uma mudança de comportamento, alterações mesmo físicas, né, no corpo, e aí encaminhou para avaliação, mas uma baita de uma investigação, que muitas vezes a gente está lá na área da psicologia, né, nem pensa em testosterona, né? Mas a importância da gente saber de tudo isso, porque é isso, né? Uma boa anamnese chega até nesse lugar, né? De um pai que faz uso ali, provavelmente até sem indicação, ele estava passando por um momento de depressão. A gente, hoje em dia, escuta muito, né? A pessoa está depressiva, falta de testosterona, que vai aumentar performance. Existe, né? Muitos pacientes perguntam, né, quando homens principalmente chegam um pouco deprimidos, qual a opinião em relação ao uso da testosterona? E é isso, né, vai comprometendo a saúde não só da pessoa, né, mas também, às vezes, de quem tá perto, né. Eu te garanto que a grande maioria das pessoas que fazem uso não tem indicação de estar usando. Eu tenho inúmeros pacientes jovens e eles falam com uma normalidade... sabe? Eu tomo remédio para o estômago, testosterona e vitamina C. Vitamina C, vitamina D. Normal. Porque o que é em excesso sai no xixi, né? Hoje eu ouvi falar tanto isso. É um conhecimento, assim, né? Que não imagina que tem, além disso, tem outros impactos, né? E o pessoal, o corpo vai filtrar, e os homens acima de 40, 50 anos, eles falam com normalidade. Não, eu faço reposição hormonal. Com uma normalidade, assim. Sem eu tenho medo, amigos né? também que fazem, não médicos e médicos também, e que fazem, mas assim, numa normalidade, assim, você que não usa é que tá errado, né? Ou você que não prescreve é que tá errado, né? Eu particularmente acho que o paciente tem que estar informado, porque assim, sem dúvida, a pessoa se sente mais disposta, com mais energia, essa é a parte boa. É um doping, Isso eu também quero. Né? É um Agora, doping. eu sempre pergunto dos meus pacientes que chegam usando, que outros colegas, eu falei, você sabe dos riscos? Quem te passou? Te orientou dos riscos? Porque aí é uma escolha sua. A partir do momento que eu, médico, digo qual é o benefício e o risco, o paciente escolhe. Agora, você simplesmente falar, você vai tomar isso aqui, você vai se sentir assim, assim, assado, sem falar o risco, isso não é correto. Você está tirando do paciente a possibilidade de falar, não, esse risco eu não quero correr. E, infelizmente isso acontece muito. Exato. A gente vê muito. Eu separei aqui... Mitos e verdades? Não, umas perguntas. A gente tem, às vezes. A gente tem os mitos e verdades. Eu separei aqui umas perguntas que a nossa produção passou pra gente. São perguntas, né, que os leigos aí fariam, né, pra gente ajudar o pessoal a entender melhor. Algumas você já respondeu, Fabio, mas qual que é
frequência cardíaca num treino como uma corrida, por exemplo, ou ciclismo, um treino forte, né? Um treino... Qual a frequência cardíaca média que, assim, isso não é normal? Porque a frequência cardíaca aumenta bastante. E a gente vê gente com 180, 190. E o que a pessoa deve... A pessoa que está com 190 de frequência cardíaca nos treinos tem que se preocupar, ela tem que ir no cardiologista, quer dizer, todos devem ir no cardiologista ou no clínico para fazer uma avaliação pré. Mas o que é o dito normal aí? Na verdade, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Você agora, por exemplo, está tomando um medicamento que controla teus batimentos, então sua frequência cardíaca agora vai ficar abaixo do que você estava habituado. Grosseiramente, existe um cálculo que a gente faz, que a gente na verdade não usa mais muito na prática, que é 220 menos a idade, para determinar a frequência cardíaca máxima. E aí, a partir dessa frequência cardíaca máxima calculada, né, estimada pela idade, você tem alguns gaps ali, né, entre 60 e 70, entre 70 e 85% desse valor, que a gente diria. O que eu sempre falo assim, o ideal para você melhorar rendimento, melhorar performance e para ter esses dados seria, antes de começar uma atividade física, fazer ou um teste ergométrico bem feito ou um teste cardiopulmonar de esforço, que é o com a máscara. Porque ali você vai ter exatamente esses intervalos ideais. Sempre falo, isso geralmente quem corre, né, fala muito, eu não corro. A gente que é mais amador, a gente vai de foninho de ouvido, né? E quem corre fala, você é louco, você tem que escutar a sua respiração, você tem que ter a percepção do seu cansaço. Quando eu corri, eu usava os frequencímetros, e algumas vezes eu cheguei numa prova, o máximo que eu fiz foi 10 km, foi chegar numa prova assim, podia ter ido mais, vim aqui no relógio, mas eu não estava cansado. Ou vice-versa, às vezes o relógio estava dentro da frequência normal para mim, mas aquele dia eu não estava legal. Basicamente, não existe uma frequência máxima, ideal. O que a gente fala, passou de 70% a 80% da frequência cardíaca máxima para aquele indivíduo, aí já é um exercício intenso. Então, para a grande maioria das pessoas, a gente trabalha como uma frequência cardíaca média boa para treinamento, mantém em torno de 70% da frequência cardíaca dita máxima para aquele indivíduo. É uma atividade que a gente diz como moderada. Né? Passou disso, não é que vai morrer, mas vai aguentar menos tempo, você está começando a acumular ácido lático nos músculos, aumenta a chance de exaustão, aumenta a chance de lesão. De arritmia. Arritmia. Então eu sempre falo que aí deixa para quem está acostumado, né? E principalmente, a gente mora numa cidade de praia, né? É muito engraçado, o cara abusa no domingo, na segunda-feira ele fala assim, hoje eu vou começar, e ele vai correr na praia sem ter ideia se pode, e você ter a mínima ideia como, né? Uhum. Às vezes você vê uns gaiatos correndo na faixa de areia, o cara parece que tá correndo 100 metros, né? A velocidade, ele não vai conseguir chegar nem no outro canal, né? Ele vai se arrebentar, né? Então acho que a pessoa tem que ter um pouquinho de noção e volto a falar, se possível passar por um médico antes para ter esse tipo de orientação. Ideal, né? Uma das minhas perguntas é nesse sentido aí. O atleta de final de semana, né? Aquela pessoa também que trabalha todo dia e tem uma rotina exaustiva, não consegue muito treinar, e aí no final de semana quer fazer tudo. Sentar a bota, né? Como que né? Isso para a saúde, na verdade. Não é nada bom, né? Assim como o jogador de quinta-noite, né? Cara, eu jogo bola com os meus amigos toda quinta-noite. Ele vai pra depois tomar cerveja, né? Mas esse... corre que nem um mesmo doido. que não beba cerveja, sim, talvez esse futebol um dia não só... é saudável, não é saudável. Aumenta até, né? E volta e meia morre um. Né? Exato, exatamente. Porque o jogador de futebol é um hobby, ele vai lá. Não que ele não possa, mas eu sempre falo, tem um paciente que chega lá e fala assim, o que você faz de atividade física? Eu jogo bola uma vez por semana. Não, isso não é atividade física. Atividade física é você ter um treinamento regular, nunca esquecer da parte muscular, né? Musculação é extremamente importante. A gente é de uma geração que a gente aprendeu que exercício é dar uma corridinha, fazer o Cooper, né? E hoje não, hoje a gente cada vez mais valoriza, ainda mais a partir dos 40 anos, a atividade física de músculo, né? E aí é bem interessante, né, a gente pensar, porque a atividade aeróbica é anaeróbica, então, né, essa aqui é mais cardiovascular, porque quando a gente pensa nos transtornos mentais, por exemplo, a depressão,
tem mais evidências, né, e ansiedade, a gente estimula bastante também o exercício mais aeróbico, né? Mas, claro, sem deixar de fazer o anaeróbico, mas para as doenças cardíacas, talvez as maiores evidências ou o mais essencial seja o... Depende de Aí que a importância doença de fazer é. os dois. Exato. Hoje já existe Equilíbrio, né? uma até recomendação da OMS de 150 a 300 minutos de exercício aeróbio moderado por semana e 2 a 3 sessões de treinamento muscular por semana. E hoje, cada vez mais, exercícios que eles chamam de corpo-mente. Yoga, tai chi, eles estão também recomendando você fazer uma vez por semana para melhorar essa questão da espiritualidade. Hoje a gente tem falado muito isso em cardiologia, né? Mas dependendo da doença, por exemplo, um paciente que tem um aneurisma de aorta torácica, esse cara tem que tomar muito cuidado com musculação, porque o exercício resistido intenso aumenta a pressão na raiz da aorta e pode ajudar essa aorta a romper. Já o paciente que tem insuficiência cardíaca importante, muitas vezes esse paciente ele tende a ter uma sarcopenia normal no paciente cardiopata. Então esse paciente idealmente ele tem que começar visando musculação para depois ter músculo para poder ir para uma esteira, Fazer um aeróbico exatamente. depois, né? Depender de cada doença. E em tese o educador físico está preparado para... Sim, existem educadores físicos que se especializam ainda mais também nessa área, né? cardiológica. Por sinal, eu falo que eu conheço alguns educadores físicos que sabem mais orientar atividade física no cardiopata do que muito cardiologista, né? Fisiologia do exercício é fundamental. Mas, de uma maneira geral, e aí é importante o cardiologista também saber orientar. Porque esse educador físico, ele vai botar em prática aquilo que eu recomendo. Então, ó, esse paciente tem isso, então você vai evitar fazer aquilo e aquilo outro. Prioriza esse. Então, eu sempre falo que assim, atestado médico, muitas vezes a gente vê o atestado, o paciente está apto para a prática de atividade física. Isso não quer dizer nada, né? Eu tenho que recomendar, olha, esse paciente é um hipertenso, você vai priorizar isso, vai priorizar aquilo, e esse paciente tem que ser reavaliado, porque o condicionamento dele melhora, o grau de resistência ou de massa muscular vai melhorar e ele vai ter que ter o treino progredir. exato, o treino readaptado para aquele momento novo. É importante esse trabalho em conjunto, né? Sim. Também não dá para colocar na responsabilidade do educador físico uma orientação que seria médica, por mais que ele tenha conhecimento, seja especializado nisso. Tem que vir a recomendação do médico. O problema é que muita gente não procura, né, o médico, né? Eu vejo assim, a quantidade de paciente que passa comigo e fala, doutor, né, dá também para fazer um atestado para academia? Estão precisando lá, estão pedindo lá? Eu falo, não é comigo. Não, mas você é um neurologista. Eu falo, não, mas o teu cérebro, você tem enxaqueca. O teu cérebro não, tua enxaqueca não impede você de fazer academia, mas o teu coração pode ser quem impeça. Então, ou haja uma necessidade de uma adaptação. E isso quem vai dizer é o cardiologista ou o clínico geral que está acostumado a fazer esse tipo de triagem, né? Então é importante, as pessoas querem sempre dar o migué, né? E pegar um atestadinho, ou então nem levam, né? E tem estabelecimento que também nem impede, né? Agora eles estão com... Eles têm agora... Eu acho que virou lei, inclusive, já, que não é mais obrigatório, né? Você responde lá um questionário, que é o Parquet, que é um questionário super básico. Eu já teve isso? Não. Você respondeu tudo não, maravilha, está liberado. Mentiu tudo não. Exatamente. Então, volto a frisar, é importante você se preparar para isso. E não é uma coisa, você não vai precisar fazer 1000 exames. Né? Eu acho até uma bobagem, porque o excesso de exame desnecessário vai gerar diagnóstico errado, né? Então, é o básico, é examinar direito, ver a história desse paciente. Na minha parte, fazer um eletro e avaliar esse eletro. Se esse paciente tiver alguma alteração nisso, aí partir para outros exames. E o uso dos reloginhos hoje, que marcam as coisas, tem ajudado, tem atrapalhado? De fato traz alguma informação? Sim, isso é um assunto maravilhoso que eu adoro, por sinal. Hoje esses relógios das marcas mais conhecidas, eles têm capacidade até de dar diagnóstico da arritmia que o Juarez e eu tivemos, da fibrilação atrial. Então eles têm lá, eles mostram, seu ritmo está irregular,
né? Eles veem, porque esses aparelhos eles têm uma luzinha aqui que eles chamam de pletismografia, né? Que eles jogam e reflete a luz na hemácia, então eles estão avaliando o fluxo. Se o fluxo dentro do vaso está irregular, ele emite um alerta. Ó, tá irregular, não significa que tenha fibrilação atrial, mas ele emite, ó. E aí alguns você consegue até fazer o eletro, e aí ele dá o diagnóstico. Então é bem bacana. E também ajuda nessa questão do treino, né? Às vezes você quer trabalhar numa frequência cardíaca mais adequada, esses relógios hoje têm uma sensibilidade bem interessante. Eu trabalhei muito tempo com reabilitação cardíaca, né? E hoje é fundamental você ter esse paciente de reabilitação, que é um paciente que tem cardiopatia, que já foi operado do coração, que tem uma insuficiência cardíaca, a trabalhar, se possível, com esses equipamentos. Que legal. Eu acho que deve funcionar até como um motivador, né? Talvez. Sim, mas às vezes também né? fica meio Paranoico. fica meio paranoico, Eu né? tô no meu Eu imagino. correndo assim. Hoje no treino tinha o pessoal que tira foto, né, para você comprar depois. E eu tenho a sensação que eu saí em todas as fotos olhando, assim, de tanto que eu olhava, ele tava tirando foto e eu tava olhando no relógio. A gente fica preocupado, né? Então é natural que... Eu não sou muito adepta, eu não tenho. E eu tenho uma resistência grande porque as pessoas ficam de olho. Eu não gosto de nada de aspectos de controle. Eu não gosto de me sentir controlada. Então, eu não gosto muito de foto, não gosto de ficar nas coisas de Instagram, de nada disso. E o relógio, ele me traz essa mesma sensação. E eu lembro que eu viajei uma vez para uma despedida de solteiro de uma amiga, a gente foi para Trancoso, e elas estavam tão preocupadas com o peso, com as coisas. Todo dia elas acordavam cedo e não, a gente tem que dar 10 mil passos. E aquilo pra mim foi uma coisa assim, até hoje eu não venci. Eu não consegui reverter isso, porque pra mim estragou a viagem, o relógio. Mas você ainda não tem? Eu falei, não, agora que eu não vou ter, imagina, venho pra Trancoso. E se tivesse, tinha deixado em Santos, 10 mil passos, aqui eu só quero dormir, eu sou mãe, eu falava, eu preciso de horas de sono, eu não preciso de 10 mil passos. E eu acabei não... Até hoje eu não tenho ainda, mas é importante, né? Saber Não, eu uso no treino só. Quer dizer, eu tenho usado agora... Não, é interessante. Isso está desenvolvendo muito, né? Eu dou aula num curso de pós-graduação e fazia 2 anos que eu tinha dado esse tema dos wearables, né? Que a gente chama, dos vestíveis. E eu tive que refazer minha aula. Evoluiu, né? Mudou tudo. Agora com os anéis cada vez mais, até temperatura corpórea eles estão medindo, estão começando a entrar na área do sono, né? Sim. Então, eu acho que é uma tendência. O problema é quando você tem dados demais e não sabe como usar. Esse é o problema, que é o que eu falo da questão da genética ainda, né? Você começa a ter informação demais e você não sabe como usar, e aí vira uma bagunça, né? Porque você pode começar a fazer bobagem. Mas eu acho que é uma tendência aí nos próximos anos. É quase igual o Google, né? Antigamente, que o paciente dava um Google e vinha, olha, eu vi no Google que eu preciso desse exame. Agora a pessoa já vem com um diagnóstico, né? Olha, eu tenho isso, tenho aquilo no meu relógio. E às vezes também acaba atropelando aí todo um raciocínio, né? E ela já botou isso na IA. Isso. E aí ela já vem com a conclusão toda. O remédio. Você sabe que tem alguns estudos, alguns já bem desenhadinhos, chineses, americanos, com o uso dos vestíveis, né, dos wearables, captando dados de pacientes em programas de reabilitação cardíaca. Agora, pós-pandemia, né, na pandemia, os centros de reabilitação tiveram que parar de funcionar, isso é gravíssimo, né, pacientes em reabilitação. E hoje eles fazem muita telereabilitação dos pacientes de menor risco, né, que não precisam estar supervisionados ali no local. E o aparelho joga as informações para o sistema, e o sistema aprende e, logicamente, ainda com o auxílio de um profissional, ajuda esse paciente a melhorar o treinamento dele de acordo com os dados que eles estão captando. É um negócio fantástico, né? Mas um pouco como os aparelhinhos da diabetes também. Exato, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado ainda, né? Tudo em excesso faz mal, né? E não perder o humano, né? A importância do raciocínio, né? Do ser humano mesmo, né? Não deixar só para as máquinas, né? Operando e pensando. A gente precisa dessa troca, né? De alguém que tenha conhecimento, experiência, tenha visto casos reais e consiga pensar de forma crítica, né?
Eu naquele tenho caso. paciente que dorme com relógio para monitorar o sono e aí ele fica o tempo todo acordando para olhar o relógio. Pra ver se tá Tá dormindo bem. dando muito certo isso aí, entendeu? Então cria uma ansiedade, né, o controle. Aham. Então deixa de ser positivo e acaba Sim, atrapalhando aí tem mais, que né? tirar, né? Não dá certo. Relaxar à noite, né? Sim, Fazer higiene do sono, tira o relógio. exato. E é curioso, né? Eu fiz a minha primeira especialização foi no INCOR, né? Em psicossomática relacionada ali. Eu fiquei um ano no Hospital de Cotoxó, que eram pacientes cardíacos graves, né? Graves. Que ficam por mais tempo. E aí, relacionando aí a depressão, por exemplo, né? A gente tinha estudos na época que 80% dos pacientes cardiopatas, né, crônicos, desenvolviam um quadro depressivo. Na psicologia a gente trabalhava muito esse simbolismo do coração, a depressão, enfim. Você vê isso também na prática, assim, Muito. de uma frequência alta de Muito. pacientes com depressão? O hospital de Cotoxó, ele chamava de hospital de apoio de Cotoxó, né? Que era um hospital só para insuficiência cardíaca lá do INCOR. Muito. Os pacientes cardiopatas e os pacientes cardiopatas graves, né? Eles sabem, muitas vezes, que a doença deles é grave e que pode levar à morte, né? Então, uma morte mais precoce. Então, isso é muito comum, né? É muito comum. E eu que trabalhei com reabilitação, nessa época, por exemplo, que eu falei da pandemia, que você teve o fechamento obrigatório dos centros de reabilitação, você via como esses pacientes pioravam, né? Eu falo, por exemplo, o paciente cardiopata em reabilitação, é bom ele ir no centro, né, fazer a reabilitação dele até para ter o Socializar, convívio né? social, né? Eu recentemente estava preparando uma aula de reabilitação oncológica, que é um tema que tem crescido muito e eles têm pego um pouco da expertise dos cardiologistas, né, na insuficiência cardíaca, na doença coronária. E diversos estudos que eu peguei mostrando que se a reabilitação oncológica ela não melhorava sobrevida, apesar de que hoje já tem estudos mostrando que melhora até, reduz a incidência de novos cânceres, mas ela melhorava muito essa questão social de ansiedade, e isso refletia uma melhor adesão ao tratamento, né? Então acho fundamental. Fundamental. Eu sou super fã do trabalho multidisciplinar, psicólogo, nutricionista, enfermagem, físico. Eu acho que isso faz toda a diferença, Uma coisa né? vai ligando a outra mesmo, né? Sim. A gente vai Com ficando... certeza. Ó, todas as perguntas, basicamente, todas foram respondidas já. Falamos de tudo. Arritmia em Essa- De quando eu jovem. tive? Como foi a experiência ele? em ter uma... Eu tenho ainda perguntas. Sim. Posso falar? Pode, pô. Bom, que eu dou uma... Bom, não é comum aos 19 anos, tá? Como eu falei, eu não tenho cardiopatia estrutural, mas eu desenvolvi minha primeira fibrilação atrial aos 19 anos. Não sei se você vai lembrar que a gente tinha aula de medicina legal, que não podia chegar atrasado, né? Que você tomava falta. E a gente tinha ido para uma festa, tinha enchido a cara, dormi 3 horas e eu acordei atrasado, fui dormir na casa na República de uns amigos e subi a escada correndo da faculdade, era o 3º andar, eu cheguei lá suando frio, achando que eu tava só taquicárdico, comecei a passar mal na aula, né, e aí... Então, assim, não é comum, no meu caso tinha o gatilho, né, o gatilho do não dormir direito, ter exagerado no álcool, e aí, isso é, assim, e o meu psicológico foi extremamente abalado. Eu lembro que eu tinha medo de ir em festa, a gente tinha os jogos da medicina, eu quase não fui, né, naquele ano que eu fiquei com medo de ter, inclusive teve um ano que eu tive. Teve um ano que você ficou Né, internado eu fiquei lá. internado em São João da Boa Vista, né, aí já foi no outro ano. Então, assim, não é comum, mas acontece. Pode acontecer em qualquer idade, né? Mas com a idade, o coração vai ficando mais enrijecido, talvez não fosse o termo mais correto, mas ele perde a complacência. A gente chama de uma disfunção diastólica. E a disfunção diastólica é um fator predisponente
para o aumento de arritmias. Mas como eu falei, a arritmia ela não é exclusiva de quem tem cardiopatia, então ela pode acontecer em qualquer idade. E o uso de drogas, assim, porque a gente pensa muito, né? Antigamente, você falou aqui alguma coisa. Ah, a pessoa chega, a gente não vê jovem quase, né? Não via antigamente, abaixo de 50, já ficava preocupado. Será que... Pensava-se muito também, né, possível o uso de cocaína, né? Como que impacta, né? Quanto aumenta aí a incidência também das doenças cardíacas, ou se a própria FA também pode estar... Ela se é uma das que aumenta o risco com o uso de A cocaína é um dos grandes causadores de arritmia, assim. Cocaína, ela é uma xantina, assim como é a cafeína. Só que é uma xantina muito mais potente, né, de estimular o sistema nervoso autônomo do que é a própria cafeína. Então, a cafeína estimula a gente nos receptores beta e alfa do corpo. Então, você tem um estímulo de adrenalina circulante. Então, é muito comum quem usa cocaína ter aumento da frequência cardíaca, com taquicardia, frequências cardíacas elevadas e, inclusive, arritmias. E também a cocaína é um dos principais fatores de risco de doença de infarto nos jovens. E é infarto não aterosclerótico. Você não tem um entupimento da coronária por gordura. Você tem formação de coágulos por espasmo da coronária, né? A cocaína ela causa um estrago absurdo no sistema cardiovascular. E não importa se é um uso, uma pessoa que usa há muito tempo, às vezes pode um uso... Se é que a gente pode chamar de uso recreativo, né? Mas a cocaína ela é, né, péssima em todos os aspectos, né? Eu vejo muito. Agora eu estou trabalhando na Santa Casa, que é um hospital que atende SUS também. A gente tem todos os níveis. A gente tem desde o empresário até o funcionário dele, né? Mas eu tenho visto muito, tenho ficado assustado. Impressionante a quantidade de usuários de cocaína que chega para mim lá na unidade coronária da Santa Casa com infarto causar. E você faz o cateterismo, não tem doença aterosclerótica, tem trombo ou espasmo da coronária. Nossa, muito grave, né? Sem dúvida. E crianças que fazem atividade física podem ter arritmia? Podem também. Lembrando que a criança ela tem uma frequência cardíaca mais alta e a criança, muitas vezes, ela tem uma coisa que a gente chama de arritmia sinusal, né, que é um ritmo normal e irregular. Mas você fazendo eletro, você vê que não é uma fibrilação. E não dá o mesmo sintoma de uma fibrilação? Não dá. Não dá porque é uma arritmia que eu não gosto nem de chamar de arritmia, né, mas é uma variação da frequência cardíaca natural da mecânica respiratória. Então respira, inspira, né? Puxa o ar, a frequência cai, solta o ar, a frequência sobe. Então às vezes você ao escutando uma criança, você pode achar que ela está com uma fibrilação atrial, mas você... É muito diferente, né? A frequência até cardíaca de uma criança. Sim, a frequência cardíaca de uma criança é maior, né? Um recém-nascido chega a ter frequência de 160 assusta, batimentos. Né? Quando você pega um bebê pela primeira vez, você fala, meu Deus, esse coração bate demais, se acontecer algum problema. E a frequência respiratória também, né? Você fica assustado, assim, tem algum problema no coração? Com a idade a frequência cai, né? Então um idoso tem uma frequência cardíaca mais baixa e a pressão sobe, né? Inverte. Então é normal a criança nascer com 70 milímetros de mercúrio da pressão da máxima, 80, e com frequência de 160. Absolutamente normal. Eu tenho uma pergunta. Voltando, pensando um pouco no tratamento da FA, às vezes reverte, então, né, sozinho, isso pode reverter sozinho, tanto em casa como no hospital, né, sendo assistido, mas às vezes precisa você falou aí do choque, né, eu acho que também é uma coisa que todo mundo tem medo, né, poxa, precisa levar um choque, que choque é esse, né, a gente tem uma ideia de choque da saúde mental muito antiga, morre de medo, aí você bota lá aquele coisa de filme, que a pessoa... Coisa de filme, né. E aí, quais os riscos, como que é levar um choque, o que a gente pode explicar também, desmistificar um pouco, né? Eu não sei, porque graças a Deus e ao anestesista eu estava sedado. Tá, então olha aí, a gente já vai tomar um choque.
ser dado. Mas é importante, assim, eu não tive parada cardíaca, né? Porque parada cardíaca você também, né? Também leva A fibrilação ventricular, da ressuscitação, né? o Quando coração faz aí isso. sim ele para, porque é o ventrículo que está fibrilando, aí, se eu falar bobagem, tu me corrige. Aí você dá o choque para reverter aquele ritmo, para o coração voltar a bater de verdade, né? O que eu fiz foi eletivo, né? Fiquei de jejum, não foi uma emergência, né? Fiquei de jejum, aí me sedaram, fizeram os exames e reverteram eletricamente, né? Mas aí fala um pouco mais aí, Fábio, aí tem a reversão A química também, né? reversão da fibrilação atrial, ela pode ser química, através de medicamentos, ou elétrica. Não está errado você fazer uma cardioversão elétrica logo de cara no paciente. Isso está em diretriz, né? Você pode fazer a química ou elétrica depender da sua expertise, do que você opta naquele momento. O importante é que quanto mais próximo daquelas 48 horas estiver, menor a chance de você reverter quimicamente, e você também não pode deixar esse paciente fibrilando muito tempo. Então, invariavelmente, naquele paciente que você inicia uma tentativa de reversão química e não consegue, você pode precisar de a gente chama de cardioversão. O Juarez usou o termo fibrilação ventricular. Fibrilação ventricular é um ritmo de parada cardíaca. E diferente da fibrilação atrial, que é uma arritmia. Né? Então, e o fato de ter tido uma fibrilação atrial não aumenta o risco daquela pessoa ter uma fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é choque para reverter, a gente chama de desfibrilação. O coração está parado. A cardioversão elétrica, que foi o que o Juarez fez, é um evento. Às vezes você tem que fazer numa emergência, às vezes o paciente está instável. O Juarez estava estável, estava super bem, tanto que ele foi de carro para o hospital. Então você consegue se programar, você deixa em jejum, porque o paciente pode, na hora de sedar, vomitar. Então aí você faz uma sedação e dá um choque, que é seguro, é bastante seguro. Eu já fiz muito isso. E graças a Deus eu nunca tive complicação. Mas lógico, tudo que você faz tem algum grau de risco. Você vai arrancar uma unha do dedinho do pé direito, você pode ter uma complicação. Mas o risco é muito pequeno mesmo, e como o Juarez mesmo falou, o paciente está sedado, a gente chama de sedoanalgesia, né? Está sedado e com analgésico. Então, se for feito direitinho, ele nem vai lembrar, ele acorda e já está sem arritmia. O que não tem um impacto. Não, em outras. é o que a gente vê dos filmes, né? O que você fala, cara, passando o gel ali, o corpo do paciente subindo, não é bem assim. Salta. Eu pensei em deixar o celular filmando para ver depois. Mas melhor não. Deixa quieto, né? Eu estava conversando com o anestesista e eu vi a persiana do quarto lá ficar meio Matrix, assim, sabe? E aí, de repente, eu já estava em outra posição, assim, de barriga para cima. Aí tinha um relógio, assim, 1 hora depois, o relógio. E aí eu olhei o monitor e já estava ritmo certo. normal. Legal. Passou. Muito bom. Tem pacientes que vão conviver com a fibrilação o resto da vida, que é o que a gente chama de fibrilação atrial crônica. Esses o Juarez conhece até melhor, que são pacientes que invariavelmente descobrem que tem a fibrilação após um AVC, né? Então, esses pacientes, não necessariamente todo mundo tem que voltar para o ritmo normal. Tem pacientes que não voltam, né? Você tem outros tratamentos, e aí vai ficar anticoagulado pro resto da vida. E não aumenta risco de morte, né? Você tem só que tomar cuidado com as complicações que envolvem geralmente a área neurológica, usar anticoagulante para não formar ou diminuir a chance de formar coágulo dentro do coração. Essa pessoa provavelmente vai ter no reloginho ali muitos momentos de instabilidade. Sim, o paciente com fibrilação atrial, ele tende a ter uma variabilidade da frequência cardíaca mais alta. Então, às vezes o cara está aqui sentado com 50 de frequência cardíaca, ele vai até a geladeira pegar uma água, a frequência cardíaca dele vai para 120, 130, porque existe realmente essa maior variabilidade decorrente da fibrilação atrial. E tem muita gente que tem a fibrilação atrial crônica e não sabe, né? Não sente, aí não faz exame e não descobre. E vai descobrir quando, infelizmente, faz um AVC. Que é curioso, a gente fala de coração, eu vou marcar uma consulta.
Que curioso que é, né? A gente tá aqui, Com sei lá, certeza. fizemos uns 16, 17 episódios, né? Uhum. Nunca saí de um episódio com vontade de agendar uma consulta. Com hipocondria. Eu nunca saí Nunca hipocondríaca tinha daqui. saído, agora eu quero o relógio. E vou marcar uma consulta pra ver como que tá a Tá situação. certo, é isso aí. Preventiva é importante, né? Tem que se cuidar. O coração, de fato, é algo que acho que a gente ainda tem mais receio, acho que pela morte repentina também, né? Sim. É algo que traz aí. É. Por isso essa mobilização também, né? Diante do teu acontecimento, né? E a idade vai chegando, os riscos vão aumentando, né? Uhum. Não só por doenças, mas por envelhecimento, né? O que o Fábio falou, o coração fica mais rígido, fica alterado pelo próprio envelhecimento. Não é uma doença, é uma condição. E a gente fica mais suscetível a uma série de complicaçõezinhas, né? Uhum. Não só as doenças, de fato. Então, mesmo se cuidando, eu faço atividade física, meus exames são bons, minha alimentação é boa, meu sono é bom, as coisas vão piorando. Minha apneia do sono piorou. E eu não engordei, não aconteceu nada. É envelhecimento, os tecidos vão ficando mais frágeis, mais flácidos ou mais enrijecidos e as coisas vão acontecendo, né? Isso aí. Vamos se cuidar. Processo degenerativo natural do envelhecimento, né? Faz parte, né? Faz parte da vida. É. Que bom que a gente tá vivendo pra ir, pra viver isso. É um problema bom, né? Eu Exatamente. prefiro também. É isso aí. É isso aí. Que bom. Bom, tem que encerrar, né? Chegamos bom. ao nosso fim. Muito bom, valeu. Acho que tirou muita dúvida, Nossa, né? foi muito esclarecedor mesmo. Bom, queria te agradecer, Fábio. Valeu muito. Legal. Tá? Obrigado por tudo e Obrigada por por hoje. topar. Foi muito bom. Obrigado. Mais uma verdade. vez queria agradecer a vocês. Isso que vocês estão fazendo é muito bacana. Informação de qualidade, né? Que é o que a gente precisa ter. Eu sempre falo que depois da internet, das redes sociais, qualquer um tem voz. Então a gente tem que tomar muito cuidado com que voz que a gente está escutando. E esse podcast de vocês é muito bacana mesmo. Obrigada. Legal, obrigado. Então tá jóia. A gente vai encerrando. Muito obrigado pela tua participação. Curta, compartilha, segue a gente, passa para um colega, para um familiar, aí o pessoal que tem dúvida, que pode se beneficiar desse conteúdo e ajuda a gente a crescer aí para estar ajudando mais gente. Muito obrigado. Obrigada.